A Era Vargas foi um período de desenvolvimento industrial, ampliação das leis trabalhistas e modernização do Brasil. Naquela época, o principal produto que fazia girar a economia brasileira era o café, que era o principal produto de exportação do Brasil. Até a crise de 1929, era o café que era o principal produto de exportação brasileira. Só que depois, por causa da crise internacional, Vargas passa a intervir na economia para salvar a economia brasileira. E ele começa a diversificação da produção, ou seja, ele passa a investir em outras especiarias, outros produtos como cana-de-açúcar, algodão, erva mate, entre outros. Só que o café ainda continua tendo muita importância, ele não foi excluído, porque ele era o produto principal da exportação e da economia brasileira. É importante salientar que estava havendo uma modernização na indústria, ou seja, a gente começa a ter algumas indústrias brasileiras para não precisar da importação. Só que essas indústrias, elas eram indústrias de base. As principais foram Siderúrgicas Nacionais, Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Vale do Rio Doce, indústrias químicas e entre outras. Getúlio Vargas era muito autoritário. Durante esses 15 anos que ele fica no poder, nós temos um período de ditaduras, um período ditatorial. Ele se inspirava muito no fascismo para tomar algumas medidas, como controle dos meios de comunicação, controle dos sindicatos, e ele tinha todo um discurso nacionalista muito forte, o que fazia o povo cada vez mais acreditar nele. E por causa da criação das leis trabalhistas e da CLT, que ajudava os trabalhadores, o que acontecia? Os pobres passaram a acreditar cada vez mais nele. Só que esse fascismo, ele não era o fascismo, ele era o populismo. O que era o populismo? Foi marcado por um líder carismático, que era Getúlio Vargas, e um discurso nacionalista muito forte para controlar as massas. Como eu disse, ele chegava lá e tinha todo o discurso dele, e as pessoas acreditavam muito dele e gostavam muito dele, até porque ele ficou conhecido como pai dos pobres. O seu período à frente do governo, Getúlio Vargas tudo mudou. Era conhecido por pai dos pobres, interventores nomeou. Promulgou uma Constituição a favor dos trabalhadores, nacionalizadas as riquezas da nação. Ele venceu a eleição, foi com o Estado Novo que ele mostrou o seu poder. Houve criação de alguns partidos que no fim o fizeram perder. Foi com o Estado Novo que ele mostrou o seu poder. Houve criação de alguns partidos que no fim o fizeram perder. Um golpe foi planejado, foram 8 anos a mais no poder e já estava preparado. Mas o tempo foi passando e muita coisa aconteceu e um novo presidente se elegeu. Em seu período à frente do governo, Getúlio Vargas tudo mudou. Era conhecido por pai dos pobres, interventores nomeou. Promulgou uma Constituição a favor dos trabalhadores, nacionalizadas as riquezas da nação. Ele venceu a eleição, foi com o Estado Novo que ele mostrou o seu poder. Houve criação de alguns partidos que no fim o fizeram perder. Foi com o Estado Novo que ele mostrou o seu poder. Houve criação de alguns partidos que no fim o fizeram perder.